coisa que eu não tô nem aí sobre a pessoa escutar ou não, eu falo lá dentro. E de fato não era uma coisa que... né? A gente sempre E falava. se você saber ou não vai fazer muito A gente já teve uma estratégia uma vez que a gente achou que funcionava e... de sair andando. Aí a gente parou de falar. Aí a câmera seguiu a Ana Paula. É, aí a gente viu que não valia dinheiro. É. Essas câmeras aí valem milhões de reais. Agora eu vou te Aqui, ó. falar, teve uma vez o Willi que voltando. acho que foi na liderança do Cowboy, a gente colocou o crédito pra ouvir no quarto de vocês e o crédito ficou tipo assim, uns 30 segundos, saiu, foi pra outro lugar, um lugar que não tinha ninguém. Mas eles Mas a Samira um dia deu errado também. Não repuseram, não. Não repuseram? Não repuseram o crédito. Aí, tipo assim, O aí ficou. último Aí eu fiquei repuseram. chateada. Eu falei, cara, eu Mas sei- o da Samira teve um que deu errado também. eu fiquei bem, eu falei, O da Samira lembra? bem, eu querendo arrumar. Agora eles repuseram. Não tava? O assunto já tinha mudado. É, só que aí perguntaram. aí foi lá, voltou. Até porque quando você coloca o crédito lá, ele não. Começou a gritar. É 1 minuto e 30. Atenção, todos na porta. Quando você coloca o crédito, ele demora a Ai, começar. Ciferinho.